rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. O Poço das Rãs. Conta-se que um grupo de pequenas rãs costumava se reunir para se divertirem na floresta. Lá pulavam, brincavam e se divertiam bastante, até que resolveram conhecer uma outra floresta. E lá chegando, se deslumbraram com a região, com o local, começaram a explorar. Divertidas que eram, começaram a pular e a brincar, até que 3 delas acabaram caindo em um poço profundo. As demais se viram desesperadas e, observando aquela cena, logo disseram: "Não tem jeito, nós as perdemos. Afinal de contas, esse poço é muito profundo." Mas lá dentro, no fundo do poço, as 3 rãs se esforçavam para tentar escalar aquelas paredes lisas e profundas daquele poço. Mal tentavam alcançar 1 metro e já escorregavam para baixo. E tentaram assim várias vezes, até que aquelas que as observavam do lado de fora disseram: "Não tem jeito, esforço em vão. Elas não conseguirão." 2 delas, acreditando na opinião daquelas que se encontravam fora, desistiram de tentar. Mas uma, insistentemente, persistia e se esforçava, abria as suas patas e tentava a todo curso conseguir escalar aquelas paredes. E depois de longas horas, enfim, esta pequena rã conseguiu chegar à superfície. Admirada, aquelas que se encontravam observando aquela cena disseram: "Como conseguiu?" Chegaram até aquela pequena rã vitoriosa e curiosos queriam saber. Então, ao reportarem-se a ela, logo perguntaram: "Como conseguiu?" E aí se deram conta: aquela pequena rã era surda. Assim, com esse conto que nos fala e que nos chama a atenção para um aspecto da vida onde quantas vezes nós nos deixamos levar pelas opiniões daqueles que insistentemente apontam determinadas direções que às vezes são contrárias àquilo que nós sentimos de fato. Nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma jornada, em mais uma semana, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando do fundo do coração que nessa segunda-feira todos vocês possam se encontrar em paz, fazendo um agradecimento para vocês que abrem as portas do coração e das casas de vocês para que a gente, durante esses breves minutos, possamos refletir à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita, das mensagens trazidas pelo alto, para que a nossa semana possa ser mais leve, mais inspiradora. Hoje estaremos tratando a respeito de um tema do qual muitos de nós vivemos no nosso cotidiano, mas muito pouco pensamos sobre isso, que tem a ver com revelamo-nos pela fala. Quantos de nós, simplesmente pelo modo como fala, ou até pelo conteúdo que verbaliza, somos capazes de nos revelar profundamente? Porque há aspectos da vida que nós não conseguimos disfarçar. Os estudiosos da linguagem, por exemplo, dizem que há uma musicalidade na fala. Cada um tem seu timbre específico, tem a sua peculiaridade, que nos faz únicos. Há aqueles que são capazes de imitar as vozes de artistas, de pessoas famosas. Mas, se observarmos profundamente, a fala ela é carregada não só da sua musicalidade,
mas ela é impregnada, carregada de vibrações. Quantos de nós podemos, através da fala, elevar alguém ou derrubar alguém? Quantas vezes nos sentimos abraçados pela fala de alguém? E quantas vezes nos sentimos apunhalados, machucados pela fala contundente de alguém? Nessa noite estaremos trazendo a reflexão baseada na obra de dois grandes espíritos. Um deles, Emmanuel, numa mensagem intitulada Nos Domínios da Fala, contida nesse livro fantástico, intitulado Coragem, sob a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nessa mensagem de Emmanuel, nós vamos trazer paulatinamente algumas reflexões a respeito desse tema, e ele inicia da seguinte forma: não somente falar, mas verificar sobretudo o que damos com as nossas palavras. Aqui Emmanuel já aponta um aspecto importante da fala. Não é só falar, que parece um gesto tão simples, apesar de ser um dos recursos que nós, no nosso desenvolvimento desde a infância, ele é tão demoradamente desenvolvido e articulado. Mas o que damos com as nossas palavras? Automaticamente transferimos estados de alma para aqueles que nos ouvem, toda vez que damos formas às emoções e pensamentos com recursos verbais. Olha que profundidade. Emmanuel aqui caracteriza o processo de fala como uma possibilidade de nós transmitirmos estados de alma para aqueles que nos ouvem. Porque a fala é impregnada de vibrações. E aí ele acrescenta que nós somos capazes, através da fala, de darmos formas às nossas emoções e sentimentos. Quantas vezes, a partir da forma como nós falamos, aqueles que recebem, aqueles que nos ouvem, são capazes de captar as vibrações que traduzem como está o nosso estado emocional. Terás pronunciado formosos vocábulos, selecionando frases a capricho. No entanto, se não as tiveres recamado de bondade e entendimento, é possível que tenhas colhido apenas indiferença ou distância nos companheiros que te compartilham a experiência. Aqui Emmanuel está dizendo que nós podemos até adornar as nossas palavras, mas se elas são esvaziadas, desnutridas de verdade e de emoção, naturalmente nós vamos enfadando, entediando aqueles que nos ouvem, que fatalmente se sentirão desencorajados e entediados a continuar a nos escutar. Ainda mesmo hajam sido as tuas expressões das mais corretas e das mais nobres gramaticalmente considerando, se nelas colocastes quaisquer vibrações de pessimismo ou azedume, ironia ou insinceridade, elas terão sido semelhantes a recipientes de ouro que derramassem vinagre ou veneno, ferindo ou amargando corações ao redor de ti. Aqui é uma outra observação muito contundente que Emmanuel faz para nos chamar a observação para a forma, as vibrações com que nós adornamos, enfeitamos e impregnamos a nossa fala. Porque elas podem ser como potes de ouro como adornos graciosos, mas se elas são vazias ou se elas são carregadas de pessimismo, de ironia ou de insinceridade, fatalmente poderão afetar os corações
daqueles que se encontram ao nosso retorno. Isso ocorre porque instintivamente a nossa palavra está carregada de nosso próprio espírito, ou melhor, insuflamos os próprios sentimentos em todos aqueles que nos prestem atenção. Insuflamos os próprios sentimentos em todos aqueles que nos ouvem com atenção. À vista disso, analisemo-nos em tudo o que dissermos. E quanto é difícil nós temos essa atitude de avaliar aquilo que a gente fala. Às vezes, naquele dia, excepcionalmente, nós até acordamos irritadiços, mal-humorados, e às vezes nas primeiras horas do dia as nossas palavras já se tornam ácidas para aqueles que compartilham a nossa convivência, a nossa existência, e que são já afetados pelos dardos das palavras que ferem, as palavras banhadas de azedume, de ironia, por exemplo, e agressividade. E Emmanuel continua: conversa é doação de nós mesmos. Conversa, repito, é doação de nós mesmos. Opiniões que exteriorizemos são pinceladas para a configuração do nosso retrato mental. Opiniões são reveladoras do nosso retrato mental. Mais que isso, o verbo é criador. Cada frase é semente viva. Plantamos o bem ou o mal, a saúde ou a enfermidade, o otimismo ou o desalento, a vida ou a morte, naqueles que nos escutam, conforme as ideias edificantes ou destrutivas, que lhes imponhamos pelos mecanismos da influenciação, ainda mesmo indiretamente. Aqui Emmanuel fala sobre um aspecto que é muito importante, que tem a ver com a responsabilidade que nós temos das impressões que causamos nos outros. Até um comentário que nós fazemos a respeito de um terceiro, de alguém, e que desavisadamente nós estamos feridos ou magoados em relação àquela pessoa ou decepcionados, por exemplo, deveríamos ter a prudência de silenciar e de avaliar as nossas próprias opiniões e as nossas próprias deduções a respeito de alguém. Porque quando nós procuramos terceiros para falar a respeito daquela pessoa, nós corremos o risco de impregnar aquele que nos ouve de conteúdos que são nossos e que podem não ser verdadeiros e que podem estar distorcidos pelo nosso próprio estado emocional. E mesmo assim, nós contaminamos com o nosso desequilíbrio aquele que nos ouve. Quantas pessoas são levadas por opiniões de outras pessoas a respeito de terceiros, sem avaliarem de forma precisa ou neutra a conduta, a postura ou o gesto de alguém. Nesse sentido, Emmanuel nos chama a atenção para a forma como nós repassamos determinadas informações sobre outras pessoas, porque nós carregamos o peso dessa responsabilidade de impregnar aquele que nos ouve de boas vibrações, de vibrações que despertem a compaixão, por exemplo, ou vibrações nefastas que podem desencadear julgamentos, ódios, malquerença, antipatia em relação a determinadas pessoas, provocadas naqueles que nos ouvem. E aí Emmanuel continua: balsamizarás as feridas dos que se encontram caídos nas trilhas do mundo. Entretanto, que será de nossos irmãos horizontalizados na angústia, se não lhe instilamos no coração a fé necessária para que se levantem na condição de filhos de Deus tão dignos e tão necessitados da bênção de Deus quanto nós? Estudemos a nossa palavra, entendendo-lhe a importância na vida.
Diálogo é o agente que nos expõe ao mundo íntimo. Olha que bacana isso e profundo que Emmanuel coloca. Diálogo é agente que nos expõe ao mundo íntimo. O verbo é espelho que nos reflete a personalidade real para julgamento dos outros. Falarás e aparecerás. Eu vou repetir esse final porque ele é muito revelador. Diálogo é o agente que nos expõe ao mundo íntimo. O verbo é o espelho que nos reflete a personalidade real para julgamento dos outros. Falarás e aparecerás. Emmanuel. Nessa mensagem tão importante que nos fala sobre os domínios da fala, vem apontar sobre a responsabilidade do verbo nosso, da palavra proferida, da palavra bem ou mal dita. Quantos de nós temos a capacidade de elevar aquele que nos escuta? E Emmanuel diz, podemos balsamizar as feridas. Mas quantos de nós, invigilantes e prudentes, às vezes conseguimos deixar alguém pior do que se encontrava? Madre Teresa de Calcutá tem uma fala muito nobre e muito sensível que nos diz que ninguém saia de perto de nós sem se tornar alguém melhor. Quando procurada pelas jovens que gostariam de participar da sua irmandade, ela só fazia 2 pedidos: para que aquelas jovens recepcionassem aqueles sofredores com um sorriso e que fizessem com que cada encontro fosse especial e que as pessoas que lhe buscassem em sofrimento pudessem sair melhor deste encontro. Se nós tivermos esse entendimento e essa lembrança, veremos a importância de perceber que a nossa fala pode sim ser capaz de soerguer alguém. E nesse sentido nós seremos sim evangelhos vivos, cooperadores do Mestre. Porque devolveremos esperanças aos corações aflitos, devolveremos paz àqueles que se encontram na angústia. Quantas pessoas estão sedentas de um abraço através das palavras, de um acolhimento através de uma fala. E nós, se estivermos sensibilizados, atentos e estivermos com um sentimento de empatia e de compaixão, podemos sim balsamizar esses corações feridos. Ainda a respeito da fala, nós vamos trazer uma mensagem contida nesse livro fantástico, chamado Horizontes da Fala, pelo Espírito Miramês, sob a psicografia de João Nunes Maia. Um livro interessantíssimo, porque esse livro inteiro vai falar sobre os diversos aspectos da nossa fala. Haveremos de trazer em outras oportunidades outros trechos desse livro riquíssimo, porque nós somos exímios faladores, digamos assim, mas não estamos atentos, nem somos educados para utilizarmos a fala de uma forma educada, equilibrada e até curativa. Nesse capítulo, especialmente, fazendo uma ponte e reforçando aquilo que o próprio Emmanuel nos trouxe na mensagem inicial, Miramês vai trazer nesse capítulo chamado Oscilações do Verbo, também a importância de como nós utilizamos a nossa fala. E ele diz: a oscilação do verbo é uma tônica correspondente à energia interior que plasmamos na comunicação, para que possamos alcançar o desejado em benefício de quem ouve. Os sons da palavra são verdadeiramente uma música na qual deve existir tons e semitons graves e agudos. A escala não obedece
as notas famosas da música da terra. Mas a sua ascendência e descendência é infinita, de acordo com quem fala e de como emprega as possibilidades na execução da voz. Olha que interessante. Aqui Miramês fala, sobretudo, da influência vibratória, da emanação da voz, por exemplo. E que também está carregada com aquilo que plasmamos. E ele segue: a palavra educada é o alvorecer da luz no coração. Olha que semelhança com a mensagem de Emmanuel. Se conservares somente assuntos construtivos, a tua aura se enriquecerá com a policromia divina, criando em torno de ti uma defesa individual, certamente ajudando a quem te ouve no mesmo sentido. Olha que poder! Quando nós somos bem assessorados ou quando nós temos a disciplina de trazer em pauta assuntos edificantes e construtivos. E se falares coisas incompatíveis com a moral evangélica, perfumarás a tua própria atmosfera energética, deixando o ladrão assaltar-te, como fantasma da inquietação. E ainda ombrearás com a responsabilidade dos danos causados pela tua sugestão inferior aos que te ouvem. Aqui também Miramês se assemelha muito a Emmanuel quando nos fala da responsabilidade do teor com que nós apresentamos a nossa palavra, o nosso discurso, a nossa fala. E ele segue: fala com segurança para que possas dignificar a tua vida, na vida de Deus e em si buscando a felicidade. Conversar é mostrar por fora o que existe por dentro. Conversar é mostrar por fora o que existe por dentro. Eis porque sabemos quem é o Cristo. Ele é uma pequena amostra de estrelas do imensurável universo do coração de Jesus. Conhece, pois, a força e o poder da palavra e sabe igualmente usá-la, como em João, capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando a disciplina trabalha na vossa fala, aquela que educa, que serve, que ama, que esquece os benefícios, que inspira o desprendimento, que alegra em todas as circunstâncias, que perdoa e que é cheia de gratidão, é capaz de preparar o verbo, para que este sirva perfeitamente como canal de muitas maravilhas. Alegra-nos repetir o que já foi dito em muitas oportunidades. O sábio fala pouco, mas fala bem. E isto acontece porque sabe que suas palavras são pérolas preciosas, que não podem ser desperdiçadas, são ouro que ornamenta a boca de quem fala. No entanto, ilumina e limpa os corações de todos que a ouvem. E quem ouve deve esforçar-se para manter no coração o clima de luz proporcionado pela canção de esperança nos lábios do santo. Estamos todos na escola do mestre, dos mestres, para aprender não somente a sentir, a viver os preceitos do divino amigo, mas para aprender também a falar com proveito, sem arrogância e com humildade, sem pretensão e com paciência, sem preguiça e com alegria, sem barulho e com amor. Sem conivência, porque o falar na dimensão do nosso Senhor Jesus Cristo é levantar os caídos, dar esperança, consolar, consolidar o bem em todas as dimensões que o amor ensina. A oscilação da palavra é como a mudança de notas musicais, que o artista da harmonia busca e alcança para a maior grandeza da música.
A comunicação entre as criaturas é por excelência um fenômeno valioso, que aperfeiçoado com Cristo, cura enfermos, levanta caídos, estimula a vida, por onde quer que seja. Oscilemos, pois, o verbo, mas que este se enriqueça cada vez mais nas belezas imortais do amor, predispondo os que ouvem a sentirem a luz de Deus, transformando-a em força de Jesus, para que a consciência humana se liberte e se transmute em consciência divina, sentindo e vivendo a tranquilidade imperturbável do coração. Que mensagem mais linda! Aqui apontando-nos sobre essa suave magia que existe através do mecanismo da fala. Quantas pessoas que foram por nós através de inspiração divina, tocado profundamente no coração, não nos disse: foi tão bom ouvir você. Foi tão bom poder ouvir as suas palavras, ou, por exemplo, as suas palavras me abraçaram. Como é bonito, porque a palavra é gratuita. Basta que nós possamos enriquecê-la com os sentimentos nobres. Se tivermos na iminência de emitir opinião para alguém, a respeito de alguém, que possamos filtrar em nós esse entendimento. Se aquilo que nós vamos falar ajudaria, por exemplo, o alvo das observações. Se aquilo que a gente vai apontar para o outro vai fazê-lo crescer, vai fazê-lo sentir-se melhor, acolhido, amparado. Afinal de contas, vivemos momentos tão desafiadores, que nos convocam todo o tempo ao exercício da esperança, da fortaleza e da fé. Não estimulemos os caídos a caírem cada vez mais, mas que possamos soerguê-los, levantando essas cruzes simbólicas como sirineus, erguendo o outro através da palavra, ajudando a segurar um pouco essa cruz, devolvendo-lhes palavras e sentidos de esperança. Assim, concluindo essas reflexões desta noite, convocando cada um de vocês ao entendimento e à busca das mensagens e do exemplo do Cristo. Nós agradecemos pela companhia amorosa e gentil. Todas as segundas-feiras, às 18h30, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita. Desejando que as mensagens possam tê-los tocado de alguma forma. E fazendo o convite diário para que possam iluminar as suas consciências, enriquecer o cotidiano através de conteúdos nobres. Sabemos que muitas são as distrações do mundo. São realities, são conteúdos gratuitos, às vezes ofertados por outros canais do YouTube, da própria internet ou de outras redes sociais. Mas esses conteúdos devemos analisar se trazem profundamente conteúdos que nos enriquecem o ser e a alma, que nos fortalecem nos momentos difíceis. Se não, venham para cá, para o canal da Rádio Brasil Espírita, no Facebook, no YouTube ou no próprio site da Rádio Brasil Espírita. Lá vocês vão encontrar diferentes programas, pensados e elaborados por irmãos de diversas regiões do Brasil e também fora do Brasil, sempre com sentido de enriquecer os corações e as mentes, transformando a nossa trajetória. Aqui no canto do vídeo vocês vão achar um QR Code e nele vocês também vão poder colaborar com esse projeto que há mais de 11 anos vem iluminando consciências, assim podendo levar nos diferentes cantos do planeta, não só aqui em Alagoas ou no Brasil, essa mensagem que consola tantas almas e que devolve para elas essa sede de paz. Assim, agradecemos mais uma vez a companhia amorosa, desejando que todos tenham uma semana iluminada de muita inspiração e de muita paz. Desejando do fundo do coração que, se for da vontade do alto, que possamos estar juntos na semana que vem, às segundas-feiras, em mais um programa
caminhos de autoiluminação. Beijo no coração de todos, muita paz e muita luz durante essa semana que se apresenta. Que assim seja.